Olá, chegamos então ao último tópico da competência 1. Tratamos ao longo desses encontros da gramática, da linguagem cobrada a partir da norma, é chamada GT, gramática tradicional. Ou seja, aquilo que faz com que haja o que se chama de correção. Existem formas de escrever bem, ou pelo menos o que se deve seguir. Se chama correção, que é a gramática, concisão, que é ir direto ao ponto, ser objetivo, e existe uma coisa chamada estilo, depois falaremos disso, mas correção e concisão são importantíssimas para quem quer escrever bem, no caso do vestibular. Por último, então, tratamos de um tópico que tem relação direta com a reforma ortográfica, que recentemente nós tivemos a implementação obrigatória, porque antes não era, né? Poderia ainda coabitar o uso, né, das duas formas, agora não, agora o aluno escreve dentro da reforma ortográfica. Então, um tópico chamado acentuação. O uso de acentos, na maioria dos casos, serve para indicar a tonicidade das palavras. Ora, o que é essa coisa da tonicidade? A tonicidade é, de certa maneira, indicar se uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, as palavras oxítonas, elas têm um acento, né, na última sílaba da palavra. E, é claro, quando você tem palavras como café, e existe a palavra que é paroxítona. Então, você tem um acento na penúltima sílaba, ok? E existem as proparoxítonas. Lembrando que no caso das paroxítonas, a maioria dos acentos caíram, quase a sua totalidade. Então, até o século XIX, era comum você encontrar acento em palavras paroxítonas. Havia circunflexo na palavra doce, por exemplo. E aí ficaram com acento obrigatório as proparoxítonas, como fósforo, como estômago, por exemplo. Então, é isso. A acentuação, ela indica a tonicidade. E em alguns casos, essa acentuação ela é gráfica, você precisa escrever, como no caso das oxítonas e das proparoxítonas. Em outros casos, não, é a pronúncia que faz isso. Nesse tópico, então, na hora que a tonicidade precisa ser destacada, nós entramos numa categoria chamada prosódia. Prosódia é a acentuação, né, que vai indicar, ou seja, a forma de melhor pronunciar aquela palavra. Prosódia, então, lida com a pronúncia correta da palavra. Você tem casos específicos como mister e mister. Tem gente que diz, mister que você traga o dinheiro. Não é mister. Mister é uma palavra do inglês, então você diz mister, mas no caso específico dessa frase é uma palavra do latim, então você diz mister, que é igual a necessário. Também não se deve dizer xerox, o certo mesmo é xerox, porque vem do latim. Então, é isso de que trata a prosódia, a forma mais adequada de pronúncia das palavras, graças à sua tonicidade. Por conta disso, converte-se em um sinal gráfico. Chamamos a isso de acentuação. Então, normalmente acentuamos palavras, claro, que são monossílabos tônicos, terminados, não é? Em vogais abertas, como a gente tem a palavra já, palavras como fé, palavras como pó, só ou pés, ou mesmo o substantivo as, ok? Sem ser o craseado. Temos também, claro, acento, né, em palavras oxítonas e que terminam também com essas vogais abertas, como cajá, como café, jacaré, sofá e assim seguem. Então, eu tenho palavras que exigem uma acentuação por causa da sua tonicidade. Não devemos acentuar palavras que, de certa maneira, elas têm uma variação diferente, a partir de pronomes oblíquos, né? Ou infinitivos, por exemplo. Então, algumas palavras, como a gente tem, palavras como ali, ok? Ali, bambu, rebu, urubu,
palavras que de alguma maneira elas podem, na sua fala, exigir o acento, mas na verdade elas não têm. Quando eu digo, por exemplo, punir ela, está errado. Então eu devo escrever puni-la. Por causa disso, eu preciso colocar o pronome. Então são palavras hifenizadas e com o pronome. Na hora que eu escrevo essa palavra, puni-la, embora oralmente pareça mesmo que eu tenha ali uma sílaba mais forte, eu apenas vou pronunciar mais fortemente, mas eu não vou colocar acento em puni-la, feri-la, reduzi-la, são esses casos específicos, né? Então, ter cuidado. Acentua-se, por exemplo, claro, todas as palavras que são proparoxítonas, não é? Então, há palavras em que a gente obrigatoriamente precisa colocar o acento. E aí vem, né, aquelas palavras que de alguma maneira você está dentro de uma reforma ortográfica e elas mais comumente não recebem mais acento. Então é bom lembrar que existem palavras que não colocamos mais o acento. No caso, palavras como ideia, não colocamos mais acento. Assembleia, não colocamos mais o acento. Então eu tenho às vezes que lembrar que são palavras que terminam em ditongos abertos, por exemplo, e principalmente com o seu plural. E aí, por causa disso, é que não iremos acentuar essas palavras. Também não se deve acentuar as palavras, né, com redobro, não é? Palavras com redobro, como o caso de vou, palavras como creem, veem. Então, algumas palavras perderam o acento, mas é só seguir a regra. Sem a reforma, a palavra vou, você tinha esse O dobrado e um deles era acentuado. O verbo ver, quando ia para o plural, por exemplo, eles veem, você colocava um acento circunflexo em um dos S e não precisa mais fazer isso. Então, palavras como vou, enjoo, abençoo, creem, veem, que você tem essas letras dobradas que antes possuíam acento, elas não podem mais ser escritas com o acento, ok? Então, lembrar, a acentuação, ela serve principalmente para que a gente pronuncie corretamente as palavras. E essas palavras, claro, elas têm uma tonicidade, no caso, oxítona, paroxítona e proparoxítona. E elas se estabelecem, claro, a partir, digamos assim, da união de determinadas letras. E por causa disso nós encontramos ditongos abertos, fechados e até nasalizados. E é claro, temos também o caso de hiatos. Os hiatos como em vou, veem, deem e creem. Então, é lembrar que a acentuação tem a ver com isso, com as palavras que exigem o acento ou não, e que a observância é que na reforma ortográfica, algumas delas você não precisa mais acentuar, ok? E aí, claro, encerramos esse tópico chamado competência 1 com a gramática e, é claro, de maneira bem objetiva, mais como um lembrete para que você cuide o tempo todo dos aspectos gramaticais e, é claro, para que a sua nota em redação melhore cada vez mais.